Débora, ao longo do verbete, você deixa claro que essa autenticidade infecciológica ela vai ocorrendo por meio de uma construção. Ela não é algo totalmente tem ou não tem, né? Ou seja, você até descreve na argumentologia, se aprofunda, né, esse movimento pendular, né, que a pessoa vai passando, e eu entendo que isso é um passo a passo, ela vai ter um crescendo, ou seja, vai ter momentos que ela vai conseguir, outros que não, ela vai conseguir, outros ela vai cair, porque é uma construção, né? E aí, se a gente parte assim do pressuposto que a unidade de medida da Invex é precocidade, a gente está falando então de uma pessoa que é nova em termos de idade intrafísica, né? E aí eu queria ver se você consegue traduzir de uma maneira assim, como uma pessoa nova ainda de idade intrafísica, ou seja, ela ainda não tem tanta experiência intrafísica, como que ela pode começar a construir? Quer dizer, tem maneiras de colocar um ritmo mais para acelerar isso? Porque o que acontece? Se o inversor ele não encarar isso logo no inicinho da vida dele, ele não dá conta de bancar a Invex. Como que você poderia, imaginando assim, pessoas mais jovens em termos de idade intrafísica, obviamente, não de consciencialidade, mas assim, como será que elas poderiam? Você tem dicas assim, em termos, você entende? Mais prático para ela olhar isso e começar a fazer essa autopesquisa técnica, como você sugere aqui? Sim. Tem dois pontos aí que eu queria trazer no que você falou, Vivi, porque isso conecta muito ainda na seção da argumentologia com a exemplologia, tá? O primeiro item da exemplologia lá, eu coloco a autenticidade invexológica aquisitiva. É aquela observada no inversor jejuno durante a fase preparatória, e aí eu concordo contigo, quanto antes melhor a questão da precocidade, por meio do alinhamento dos valores pessoais aos valores intermissivos. Então, assim, para ele começar a investir no processo da autenticidade infecciológica, precisa desse primeiro movimento, sabe? Desse movimento mínimo ali, sabe? Da pessoa abrir mão do processo de retroego dela, abrir mão de algumas incoerências básicas para dar start na aplicação da técnica da Invex. São as primeiras cognições que a pessoa vai tendo, são as primeiras autotares essenciais, eu coloco esse verbete do professor Valdo ali, que a pessoa vai tendo ali prioritários no começo para fazer essa transição de consim inversível para consim inversora nesse primeiro momento, tá? E aí, obviamente, isso vai envolver a assunção teática do rollback invexológico. Então, veja que eu não estou dizendo aqui daquela pessoa que fala assim, eu aplico a técnica da Invex. Eu estou falando de um cara ou de uma moça ali que assumiu esse rollback e já está começando a vivenciar isso, tá? Então, essa é uma etapa um pouquinho além. E aí, o que eu vejo que é interessante, assim, né, é a questão da técnica, e por isso eu trouxe um outro verbete aí do professor Valdo na remissiologia, que é o autenticismo, que ele fala exatamente de colocar técnicas para observar o seu nível de autenticidade, né? E aí, coisas que eu vejo muito práticas, também coloquei aqui na bibliografia específica, tem um artigo do professor Igor Martins, do Simvex passado, Autoauditoria Diária na Invex, que ele começa a observar questões da vida dele, ele começa a auditar, ver processo de incoerências baseado nos fatos e nos parafatos que ele está vivendo, né? Um outro verbete que também traz um caráter muito prático, que não está aqui, mas da professora Camila Machado, autoinvexometria diária, né? Então, assim, isso vai passar pelo inversor observar os fatos e os parafatos ao redor dele e observar em que contextos ele vai estar mais ou menos autêntico. Sem esse ferramental do que está acontecendo no dia a dia dele, não dá. E aí, quais são os ambientes que eu vejo que são mais interessantes para ele tirar proveito disso? O ambiente do voluntariado é ótimo para isso, porque assim, é um ambiente não só recheado de fatos pelo trabalho e convívio com os colegas, mas de parafato, de contato com o amparo extrafísico. Quer ver uma coisa que no meu processo de autenticidade me ajudou muito? Eu tenho algumas experiências no serenário com relação a isso. Nas minhas colocações autênticas, eu tinha muito amparo perto. Agora, na hora que eu entrava no fazer uma média com alguém, saía na hora. Perdia energia, a força presencial sucumbia. Eu percebi isso muitas vezes na minha manifestação fazendo essa pesquisa. Então, a pessoa consegue observar isso de maneira muito prática no dia a dia dela, não só no feedback dos colegas, mas se ela tiver um pouco mais ligada na manifestação dela, ela consegue perceber.
né? Então, assim, eu tive, por exemplo, uma vivência, eu trago isso na parafatologia, dentro do serenário, onde eu estava fazendo TENEPS dentro do serenário, e eu consegui observar como que era o meu campo na hora em que eu estava muito transparente, autêntica e tranquila com os meus trafares. Na hora que apareceu um contexto XYZ lá, que eu entrei num processo de julgamento com relação àquele contexto, justamente porque aquilo ali mostrava um trafar meu, eu percebi o meu campo assim, desintegrando, sumindo e o amparador se afastando. E aí eu consegui, assim, ver na prática o efeito da inautenticidade diminuindo o nosso processo assistencial. A gente não consegue ser assistencial na prática quando a gente está inautêntico, quando a gente está fazendo médio, eu coloco isso dentro do verbete, quando a gente está querendo valorizar mais a nossa autoimagem do que assistência. E aí, por isso que o segundo exemplo ali da exemplologia é a autenticidade vexológica executiva. E eu chamo a atenção para o inversor veterano desperto, já em fase executiva, que ele é transparente nas suas abordagens tarísticas, então eu estou associando ao processo da assistência, e ele tem uma prontidão interassistencial. A pessoa está autêntica o tempo todo, então ela é muito mais fácil, muito mais acessível para ajudar no processo assistencial. Né? Imagina se a pessoa ainda tem aqueles momentos, se eu estou na casa dos meus pais, eu sou inautêntico, eu sou filhinho do papai, eu sou filhinho da mamãe. Se eu estou com os amigos da faculdade, eu sou outra vibe, eu sou outra coisa. Mas no voluntariado eu sou o cara ou a moça séria. Entende? E aí lá no voluntariado eu sinto amparo. Mas por que eu só sinto amparo no voluntariado? Eu não sinto na casa do pai, na casa da mãe, com um amigo. Em casa, no meu dia a dia sozinha, é aquele vácuo energético, eu não sinto amparo, eu não sinto nada. Então, são coisas que eu comecei a observar também. Quais são os meus momentos mais amparados? Eu consigo ter um dia todo amparado, independente do contexto, onde eu estava? Então, assim, esses parâmetros baseados no parapsiquismo, na minha experiência, me ajudaram muito, e também os feedbacks das pessoas, tá? Então, assim, eu vejo que no caso do inversor, quanto mais jovem, quanto mais imerso no ambiente do voluntariado, que é um ambiente lucidogênico, né, e nos ambientes de debate dentro da CCCI, é o melhor espaço para ele observar, porque, assim, as coisas ficam muito escancaradas nos campos de conscienciologia, né? Então, e às vezes são coisas que pode passar até batido no ambiente da escola, no ambiente da faculdade, no ambiente do trabalho, mas nesses ambientes, assim, é muito explícito. E às vezes são contextos que ninguém te disse nada. Nossa, cara, mas você foi mó inautêntico ali. Você sabe. Você e o amparador sabem, e é o suficiente aí, suficientemente vergonhoso, aquele mico extrafísico que ninguém viu, você sabe, mas marca, gera um antes e um depois bem claro ali para você, sabe? Eu vejo por aí. E aí, curtiu esse conteúdo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like para o nosso canal, o canal da Assimvex, da Associação Internacional de Inversão Existencial. Aproveita, tem muito conteúdo por aqui.